Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos à terceira temporada de Cuidar Não é Educar. Sim, tivemos a primeira, tivemos a segunda, inclusive estive aqui como convidada, mas agora eu voltei como co-host deste podcast que tenta esclarecer, ajudar, acalmar os corações das mães e dos pais e dos responsáveis por crianças de todo o Brasil. Por que não, né, Júlio? Aqui comigo, o criador, o pensador, o fundador, o autor do livro que dá todos os recursos, a base para o nosso podcast, Júlio Valls. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, bem-vindo. Marcelo. Sabe que eu estava 2 anos acostumado com um barbudo na minha frente, né? Agora colocaram uma mulher no... Agora colocaram uma mulher, brinco, fome, né, e tal. E certamente uma voz que vai fazer perguntas que até então a gente não se fazia, não se propunha a responder. Então, muito bem-vindo, eu te agradeço muito que tu aceitou prontamente, né? E espero, de coração mesmo, que a gente possa ter uma conversa entre nós e que as pessoas aproveitem essa conversa, possam entrar devagarinho nessas nossas interlocuções, né? Sim. E que tu me ajude também a não ser muito teórico, né? Muito reflexivo, mas que a gente possa botar a vida prática das pessoas, coisas que são básicas, né? E difíceis na vida humana, que é cuidar de uma outra pessoa. Eu que o diga. Sou mãe de 2 meninos, um de 5 e um de 7. Tenho certeza que isso serve também de apoio e de base aqui para o podcast. Mas antes, a gente precisa lembrar de agradecer quem está conosco, está contigo aqui desde a primeira temporada, que é o SEACT de Lajeado. Muito obrigada pelo patrocínio, por estar conosco em mais uma temporada, e também a Mínima, onde estamos, a produtora Mínima, responsável por toda a produção, edição, direção. E vamos lá, Vamos começar com um olhar bem feminino e bem provocador. Mas antes, Ah, só para falar do SEAT, que eles é uma escola que eu gosto muito, realmente, é uma escola que é uma escola formadora. Então, por exemplo, eles agora conseguiram ficar no Enem entre as 5 melhores escolas do sul do Brasil. nossa. É uma escola impressionante, porque lá eles têm toda a parte da atividade física, eles entregam os jogadores para as seleções brasileiras de base, tem orquestra, tem coral, tem instrumentistas lá, tem pessoa da literatura, tem professores que são doutores em filosofia. É uma escola realmente comunitária muito interessante. Então, muito legal que eles estão com a gente. Que bom, mais uma temporada, né? Mais uma temporada. A gente sabe que é um reforço muito importante na educação e no cuidado com os nossos filhos, né? Isso a gente pode discutir um pouco mais adiante, que a gente sabe que a escola ela não educa, mas ela também cuida, os pais, a gente divide funções com a escola. Mas eu queria começar essa temporada e esse episódio te provocando, mas na verdade te questionando quanto a quão tóxico pode ser uma mãe. Parece da moda, né? Falar é tóxico, um relacionamento tóxico. A gente ouve muito disso. Inclusive, meu filho pequeno já veio com essas uma vez dizendo é um relacionamento tóxico, falou brincando, e eu fiquei. Eu, o Luciano e a professora que estávamos juntos, então, onde que ele tirou isso? Onde será que ele ouviu? Mas para além das palavras da moda, né? O quão prejudicial, vamos falar assim, pode ser para uma criança, uma mãe com uma saúde mental debilitada ou com questões psíquicas muito mal resolvidas. Bom, às vezes é difícil a gente falar de maneira genérica. Sim. Existem situações e situações. Como tu usou a palavra saúde psíquica prejudicada, eu vou tentar dizer assim, uma pessoa que tem uma saúde psíquica prejudicada ou que está com dificuldades psíquicas é uma pessoa que se sente sem saída. Para mim, uma boa definição do que é saúde mental e doença mental é uma pessoa que se sente com saída ou sem saída. O que quer dizer sem saída? Quer dizer, eu estou com um problema, uma dificuldade, e eu não encontro um caminho para resolver. Não há luz no fim do túnel. E aí eu faço de qualquer jeito. Ou, eu vou dar um exemplo. Eu estou numa caverna, com fome, com sede, e eu acho que lá fora tem um predador. Um bicho que pode me pegar. E se eu tiver certeza que o bicho está lá, eu tenho 2 atitudes a fazer. Uma,
Eu fico lá dentro e morro de fome e de sede, ou eu saio correndo e, na sorte, ele não me pega. Sobrevive. Isso. Isto é sem saída. Ah. A terceira opção, que é uma coisa que nós temos que construir na vida, é se sentir com saída. No caso da caverna, eu vou fazer o seguinte: eu acho que ele está lá, mas eu vou jogar uma pedrinha para ver se ele aparece. Se ele não apareceu na primeira pedra. Opa, eu posso botar a cabeça para fora, eu vou examinando a realidade. Então, uma pessoa que se sente sem saída é uma pessoa que não encontra forças para mudar alguma coisa ou quer mudar de qualquer jeito e se atrapalha. O mais difícil é isso que eu estou te dizendo, é esperar, jogar pedrinha, examinar e construir uma solução que eu não corra riscos maiores e nem quem está comigo. Então, se eu pudesse te dizer, já que tu usou essa expressão vídeo tóxico, uma pessoa com saúde ou não saúde mental, é uma mãe que está com dificuldades emocionais, é uma mãe que se sente sem saída, ou com o bebê, ou com o seu marido, ou com seus filhos maiores, e fica o tempo todo desesperada. E não toma atitudes, digamos assim, organizacionais suficientes para aliviar a barra dela. Tá, mas antes de tu poder me dar o quanto isso vai interferir, essa mãe sem saída vai interferir na saúde dos seus filhos ou de quem está perto dela, eu queria contextualizar um pouco os fatos e por que colocar esse assunto na mesa, tá? Ótimo. Nas últimas semanas, vamos falar assim, a gente está em agosto aqui, né, com esse episódio no começo de agosto, caíram no meu colo notícias a respeito de mães problemáticas. E aí a gente fala do tóxico, porque é muito da moda dizer que é tóxico, aquilo prejudicou, né, a pessoa ao longo de um relacionamento, seja ele hierárquico, de trabalho, seja ele de pares, de iguais. Uma dessas coisas foi uma entrevista que a mãe da Marília Mendonça, cantora falecida num acidente aéreo em 2021, cantora muito famosa no Brasil, deu para o Fantástico. Um programa, né, gigante, a gente sabe que todo mundo assiste, se não assiste no Fantástico, vê pedaços, vê a repercussão dessa entrevista. E foi uma entrevista particularmente perturbadora. Eu achei perturbadora e muitas outras mulheres também viram essa posição, essa situação ali. O que acontece? A mãe da Marília Mendonça briga pela guarda do filho, da Marília, neto no caso, com o pai da criança. Sim. E no momento da entrevista, ela tinha perdido a guarda, temporariamente. E ela começa, tem um pedaço, uma frase da entrevista que ela diz: eu nunca fui fã da minha filha. Eu não conheço as músicas dela, eu não conhecia nada, eu nunca fui fã da minha filha. Fato número 1, que me trouxe até aqui. O segundo foi que eu vi, e não vou me recordar que isso... Te incomodou ela Me dizer? incomodou a forma como ela disse, ela tem quase ela coloca, fazendo uma análise aqui, claro, não psíquica, mas sim de audiência, quase como um deboche, assim, eu nem sabia as músicas, eu nunca consegui decorar nenhuma música, mas eu nunca fui fã da minha filha. E aí tu coloca a filha dela com uma estrela no país. Me remeteu a uma coisa, nunca fui fã, eu nunca admirei a minha filha, e não eu sou fã de todas as músicas do trabalho dela, que ela fazia, foi assim que foi a leitura que eu fiz. O fato número 2, recentemente também voltei para uma série de livros e de filmes sobre a Joan Crawford, estrela, enfim. E há um filme de 1991 chamado Mamãezinha Querida, em que retrata a relação dela com seus filhos adotivos. Ela adotou um casal de irmãos, órfãos, e era sempre retratada como uma mãe perfeita, uma família feliz, olha que legal, olha a ação que ela fez, os filhos, e aí a filha dela depois fez um livro, conta nessa biografia muito da história dela, uma relação terrível, que a mãe era uma bruxa muito tóxica, interferiu muito nas relações da filha ali pra frente. E o terceiro fato de por que eu coloco aqui, tô me prolongando, mas é porque todos convergem para essa mãe. É de uma outra atriz do canal Nickelodeon nos Estados Unidos, que foi a atriz Mirim, sempre com uma projeção da mãe de que gostaria de ter sido atriz e não foi, e aí depois descobriram que a mãe forçou, humilhou a filha de diversas maneiras para que a filha seguisse aquela carreira. Enfim, a filha dá certo na carreira de atriz, depois sofre uma série de abusos de diretores, de colegas, abusos aí sim sexuais, e depois a mãe morre de um câncer e ela escreve um livro que diz: estou feliz porque minha mãe morreu. Isso tudo, assim, no espaço de 2, 3 semanas. E me parei
pensando sobre o quanto é difícil se livrar desta presença tão tóxica de mães que aparentemente são doentes. E aí eu queria essa resposta. Primeiro, é possível se livrar A mãe? da mãe, da presença da mãe, dos traumas da mãe? Eu não sei se a gente devia falar sobre isso aqui, talvez não nesse podcast. Não, eu acho que tu tá trazendo um assunto que é o centro do cuidar, não é educar, né? Quer dizer, a pessoa ter uma habilidade para, sabendo das suas dificuldades, tentar o mínimo possível atrapalhar o seu filho, né? Então, ah, o que me ocorre, assim, Marcela, é que ah, o- um- existem crianças que conseguem se livrar dos pais, por mais difíceis que os seus pais foram para eles. E uma das razões que isso favorece uma criança é quando a criança consegue gostar de uma habilidade que ela tem como criança, e isso ajuda ela a não ficar presa na toxicidade ou na falta de saúde mental dos seus pais. Mas o que é gostar de uma habilidade? Sempre. Por exemplo, eu me lembro agora do filme da Elza Soares e do Mané. A Elza gostava de cantar desde criança, e aquilo ela se agarrou aquilo, e a vida dela era cantar a voz. E o Mané gostava de jogar bola. E ele, por sorte, aquilo ali, ele jogava bem, ele se tornou uma pessoa relativamente bem-sucedida da vida, né? Mas se a gente olha a história da vida de como criança deles, é um desastre. Terrível. Desastre familiar, desastre financeiro, desastre de tudo que é tipo. Tragédias de todos os... Isso. Edith Piaf é um exemplo de uma mulher que a vida dela, se a gente pudesse imaginar o que uma pessoa pode ter de ruim na vida, ela teve. Doença, perda da mãe, morrendo em um prostíbulo, adotada por uma prostituta, teve doença degenerativa, alcoólatra, e tudo que tu possa imaginar, mas ela era apaixonada pela música. Então, primeira coisa, eu estou fugindo, pegando pelo lado da criança, tá? Uma criança, uma das maneiras que elas podem escapar dos pais, entre aspas, que não sabem cuidar, é elas conseguirem gostar de alguma habilidade que elas têm. Seja qual for, é uma maneira delas construir uma trajetória. O ruim é que, em geral, estes pais tóxicos, eu vou chamar pai e mãe tóxicos, tá? São pessoas muito invejosas. E elas tendem a Voltar. atacar a criatividade dos seus filhos. Vamos pegar um exemplo mais simples de toxicidade, tá? O filho sai sábado à noite para uma festa. Se a mãe é muito assustada, controladora, ela vai evitar que essa criança vá. Ou ela vai achar um jeito de desfazer essa festa, ou ela vai ficar doente para o filho ficar com culpa e não ir. Enfim, ela vai tomar atitudes que vão fazer uma tentativa de impedir que essa criança... E ela faz com argumentos. É perigoso, na casa do fulano não sei o quê, e os ladrão, tu viu a notícia ontem que saiu e tal, e ela vai buscando argumentos para cercear o seu filho. Por quê? Porque ela não conseguiu, de alguma maneira, libertar-se da sensação de que o filho não é dela, não pertence a ela. E isso pode ser uma atuação da inveja, que pai e mãe têm inveja dos filhos. Sim, a vida talvez dos filhos, das coisas que os filhos... Isso, das escolhas dos quantos filhos. mais eles crescem, mais a gente vai ficando assim mexido, porque eles vão crescendo, vão se aprimorando e a gente vai ficando de cabelo branco. E vão ganhando, aparecendo, trazendo à tona as suas personalidades, né? Próprias ali. Agora, essas mães, tu pegou especificamente mães, né? Elas já são tóxicas antes. Não surgiu com a maternidade. Isso é uma boa colocação. Elas não se tornam tóxicas com a maternidade. Não, elas já são antes assim. Isso eu posso te garantir, porque elas já são pessoas atrapalhadas antes de serem mães. E talvez se a gente fosse conversar com o marido, o namorado, o esposo, e a gente dissesse, olha, é verdade, ela é assim, a mulher, ela é grudenta, ela não quer deixar sair, ela não quer que eu saia com meus amigos, porque ela acha que vai acontecer isso, e claro que naturalmente
isso acontece, mas quando isso se torna impeditivo da pessoa sair com os amigos para jogar bola, e não pode, porque senão eu vou surtar, eu vou morrer, quebra a casa, então mostra que ela já era tóxica antes. Ela só desloca o seu objeto pro filho, ou pra filha, enfim. Por fisiografia, é isso mesmo. No caso específico de maternidade, mas ela já é, entre aspas, prejudicada antes. Ela já entra na maternidade devendo saúde mental. Tá, e aí me vem para uma outra. Eu acho que a gente não conseguiu responder. E também eu acho também que o podcast se propõe a trazer todas as respostas, né? Acho que a gente tem que colocar questões e assuntos na mesa, porque se a gente tivesse todas as respostas, eu seria a mãe perfeita, tu seria o pai perfeito, o psicanalista perfeito, e não teríamos mais questões para debater nunca mais. Não é por aí, né? Mas assim, tu me colocaste uma coisa aqui agora que é de que ela já chega perturbada naquela maternidade. O que a gente deveria repensar? Quem está pronto para ser mãe? E ali, de novo, no viés materno, tá? E não paterno. Porque eu estou aqui para trazer esse olhar. Mas como saber se essa mulher está pronta ou não? Se ela ela tem condições psíquicas para ser mãe ou não? Então, não vai ser essa mãe Puxa vida, Marcelo. grudenta, tóxica. A tua pergunta é muito boa, mas eu acho que a resposta, se eu pudesse dar uma resposta, né? Torcer que ela tenha uma capacidade crítica de pensar, eu não estou bem. Se ela precisar, sim, em algum momento. Porque assim, como profissional de saúde mental, né? Quando uma pessoa não está bem, ela não tem autocrítica. Ela não tem a capacidade de perceber, eu estou vivendo mal, ela acha que é por causa dos outros, ela acha que é por causa disso, que é por causa daquilo, e ela não, porque ela formou, a gente chama-se de, ela fica sintonizada com o sintoma e ela não consegue imaginar que aquilo é um jeito ruim de viver, porque ela usou isso para sobreviver. Só enxerga aquilo ali. Só enxerga daquele jeito. E às vezes a gente tem que ter sorte, torcer para que algo aconteça. Mas eu não estou bem mesmo. E muitas vezes até vamos pensar que é um marido, um namorado, diz, olha, tu tá atrapalhada, tu não tá bem. E ela briga, xinga, não, tu tá louco, não é verdade, porque esse é o jeito certo de viver. Então, esse na verdade é o meu trabalho, né? O meu trabalho só consegue ter sentido quando a pessoa já vem sabendo que não está bem. Te procura para pedir ajuda, porque ela melhorar. sabe que não está bem. Porque muita gente às vezes procura porque alguém disse que ela não está bem, mas ela não acredita nisso. Ela acha que, não, eu vou lá no Dr. Júlio, eu vou lá com a Marcela, eu vou lá não sei onde, porque me mandaram. Não é porque mandaram, não foi, mas ela não tem noção de que ela está vivendo mal. Isso é uma coisa tão louca na nossa cabeça, Marcelo, que a tua pergunta é para a minha área mesmo, diretamente. Como que a gente faz uma pessoa ter um insight para ela mudar a vida dela, para ela saber que ela pode viver melhor com ela e com os filhos, no caso. Só que ela não tem crítica a isso. Mas Só os outros estão errados. claro, Não, a culpa é dos outros, Os outros também. os outros estão errados. Os outros que não sabem cuidar dos filhos. Mas já te aconteceu no consultório de tu dizer, não sei se é ético fazer esse tipo de pergunta? Pode me dizer se tu não puder responder. Mas assim, de chegar uma pessoa que tu vê que não tá bem e ela tá num processo de ser mãe, ou desejar ser mãe, ou estar tá confrontando esse momento da vida, em que ela vai ser mãe ou deseja ser mãe, e ela não ter condições de desenvolver esse papel, e tu, de alguma maneira, ter que dizer isso. E eu acho que seria uma petulância minha dizer que a pessoa não tem condições. Acho que a gente não pode fazer isso. Eticamente falando. Eu tenho que ajudar ela. Ético não, como doutor ou psicólogo. Não posso, nem o médico. O médico só pode dizer, olha, tu tem riscos de saúde porque o teu útero, porque não sei o quê. Claro. Isso sim, são riscos de vida. Agora, as coisas comportamentais, senão a gente teria que baixar um código de ética de saúde mental. Tu lembra do Machado de Assis, o livro Alienista? Sim. O alienista era o médico Simão Bacamarte. Olha a sacada do Machado. O Simão Bacamarte, ele quis construir uma casa verde para colocar lá dentro os alienados, que é esse tipo de pessoa. E foi entrando e não coube todo mundo dentro da casa. Aí ele resolveu botar só os não alienados. Não entrou ninguém.
Ele pensou, então vou eu lá para dentro, eu vou lá me curar desse negócio. Então, na minha disciplina, na minha área, tem isso, né? De que, na verdade, quem que se autoriza a dizer que é mais saudável que a outra pessoa? É muito delicado, eticamente falando, porque eu não sou superior a ninguém. Agora, o que a gente sabe é uma pessoa que está com ideia fixa ou se sentindo sem saída, quando ela está muito dentro, ela não tem crítica disso. E a gente e quantas vezes tu já deve ter visto isso? Tu disse para a pessoa, olha, tu não tá bem, todo o seu filho, isso não, Marcelo, que é isso? Tu tá louca, eu tô muito bem. Mas, de certa forma, a gente está falando de um período, né? De pessoas que estão vivendo aquela condição ou que estão enfrentando uma depressão, enfrentando um momento da vida. Mas e as patologias? E quando... A toxicidade, ela não é momentânea. Ela é um jeito de viver, que neste caso é muito mais difícil da gente resolver, porque ela não é simplesmente uma coisa sazonal. É uma característica da personalidade dela. Ela já quase dá para dizer, ela nasceu assim. E por nascer assim, o trabalho é um dia ela dizer, eu não aguento mais, assim, vou mudar. Mas essas pessoas são mais raras. Se não completamente raros, sim. Sim, em áreas assim, a gente tem que torcer que ela tenha uma depressão profunda para que as emoções sintonizem com ela. E aí ela pode pensar, eu quero morrer, a vida não tem sentido. E aí ela começa a procurar, não, mas eu tenho um rasgo de saúde dentro de mim, eu quero ver se eu posso viver melhor. E aí dá para fazer alguma coisa. Mas, assim, esses comportamentos tóxicos, eles são comportamentos que não são características de personalidade, que são muito difíceis de mudar. Primeiro, porque a pessoa não tem crítica. Segundo, porque ela é o padrão nela. O ruim é que parece que esse grupo está aumentando. Essa é uma sensação que a gente vai sendo... a casa está enchendo, a Casa Verde ela está Eu não sei enchendo. se você faz na internet, mas Parece que está mais próximo. Mas eu preciso voltar na pergunta. E os filhos, eles conseguem matar essa mãe tóxica? Matar, não literalmente, né, gente? De novo, matar, resolver dentro de si, né? O quão prejudicial foi essa relação? ela foi prejudicial se ela engatou no sentimento de culpa da criança. Se a criança ou o adolescente consegue descobrir que a mãe é assim e não é por causa dela criança, a chance dessa criança, digamos assim, olhar criticamente para a mãe é melhor para a criança. Sim. A mãe vai espernear, porque ela vai, não, tu tá vendo? Eu tô ficando triste porque tu não vem almoçar em casa, tu quer com a tua namorada, tu vai casar e tu vai me abandonar, e a criança tem que, não, só um pouquinho, mas cada um com seus problemas. O teu problema é teu e o meu é meu. Eu crescer e viver e me expandir é da vida. Agora, se tu quer me manter prisioneiro, imagina uma criança diz, mãe, tu quer me manter prisioneiro? Não, eu não quero isso. Isso é um atestado de sanidade mental, porque ele está lutando contra sei lá, contra uma força da natureza que é, olha, tu não existe sem mim. E o cara tem que acreditar que existe sem ela. Sim, buscar recursos ali fora para ver que existe sem ela e que vai conseguir. E dentro dela Sim, também, da criança. sim, dentro dela mesma, né? Não só fora da casa, eu digo. Fora da casa. Isso Fora da relação e dentro de si mesmo. Mas, assim, é difícil, né, para uma criança. É uma tarefa, a sanidade mental, dessa criança tá acima de todos os padrões. Tem um inferior aspecto que eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, que a gente vê na clínica, né? É o papel do pai nesse contexto. O cara, se ele está muito interessado no seu filho ou na sua filha, ele vai dar um para-te-quieto nessa mãe. Olha, tá abusando, tu tá entrando demais na vida dele, conversa comigo. Não é com ele que tem que resolver teus problemas. Ele vai escutar cobras e lagartos. Então, isso que a gente chama de a figura paterna, alguém que consegue ver que ali tem algo demais, que exagera na toxicidade. Ele vai tentar proteger o filho disso. E ele tem que fazer isso. Mas, em geral, os caras não estão ali. Não querem enfrentar essa onça.
porque a onça é braba, né? A leoa. A leoa é braba. E, em geral, tem uma coisa nos homens de um certo receio do mundo feminino, né? Não é todo machismo, porque os homens têm um medo dessa potência feminina que rompe, pode destruir do nada, que nem a Medeia, né? Sim. Então tem o marido, ele tem que lutar contra o medo dele, do feminino, e ao mesmo tempo proteger a cria de quem deveria ser quem não fosse tóxica com seu filho. Então, família é um ambiente político interessante, assim, é um jogo de forças, né? É um jogo de forças a família, porque tem um homem, uma mulher, vice-versa, e tem seres menores que estão crescendo e se expandindo e também querem espaço. E aí começa a interação para ver quem manda mais, quem manda menos, o que eu consigo e o que não consigo. E se o cara tiver certa lucidez, o pai, ele vai conseguir fazer isso. Nem que seja obrigar a mãe a fazer um tratamento forçado. Agora eu fiquei pensando, esses 3 casos que eu coloquei aqui, porque permearam, né, as redes e as notícias dessas últimas semanas, tratam de mulheres que estão criando seus filhos sozinhas. Sim. Agora, quando tu colocasse a figura masculina ali do lado, me ocorreu de olhar para esses 3 casos, e a gente pode falar de tantos outros, que não há esse contrapeso nessa política. E inclusive, às vezes, tem famílias onde o pai indo embora é melhor. Que tem muitas mães que cuidaram de 6, 7 filhos, e que o cara era um pinguço, Sim, não sei o quê, o depravado, e ela conseguiu cuidar dos seus filhos. Mas no caso de uma família, uma mãe tóxica, né, alguém dar um freio nela não é fácil. Talvez nesse caso específico da mãe da Marília, não conheço a situação, mas pela entrevista, o genro tentou buscar o judiciário para ver se dá um limite a isso. Eu não sei se essa é especificamente a situação, mas me parece. Eles tinham guarda compartilhada da criança entre um pai e uma avó. Sim. E esta avó, ao que tudo indica, o que o judiciário está mostrando, ela Quis ser mãe. quis ser mãe. Isso. E não, ela é só avó. E há o pai, né? E aí também há não há nenhuma jurisprudência, há a lei que vai defender os genitores, né? Primários, né? Ali, se há o pai que quer. O pai é prioritário, né? Então essa avó quer ser mãe. Isso é tóxico. Porque a avó é para pegar a criança, brincar e largar de volta para casa, não sei o quê, e tocar a vida dela, né? Mas que estranho, ela quer ser mãe, mas ela não era fã da filha. Pulou uma geração agora, querer ser mãe. Eu estou fazendo aqui, claro, uma análise, assim, a gente não tem os dados desse caso, mas a gente pode fazer uma... Por aí o que nós vamos falar aqui é uma suposição, não sei se tem mas só um exercício de reflexão. O que pode ser é o seguinte: como ela não tem autocrítica, nisso que eu falei, ela resolveu ser tudo. Já que a minha filha não está, eu vou assumir o papel da minha filha. Mas a filha não está e acabou, agora é o pai. E se tiver uma madrasta, é a madrasta. Mas ela resolveu, digamos assim, ser dona de tudo e de todos. Isso é tóxico. Porque é um sentimento de poder muito grande, né? E isso é doentio, né? Estou falando por hipótese, não sei se essa é a situação, mas a descrição dita é essa. Ela não é mãe, mas ela quer ser mãe. Mas ela não é. E aí vai ter que um juiz dizer para ela, e ela vai espernear, e brigar, e xingar, e o juiz, não sei o quê. Estou fazendo isso para eu ser o melhor, porque estar comigo vai ser o melhor que estar com o pai, e assim segue. Mas ela não tem provas contra o pai. O pai não aparece como alguém que não tenha sido um bom pai. Em nenhum momento da entrevista isso apareceu. Não, E ela nem diz está isso. sendo pai desde Ela nem diz isso, que o pai não é bom pai, ela só quer ser mãe. Então tem uma confusão na cabeça dela, né? Que alguém tem que dar um limite a ela, tá? Tá, mas o inverso da mãe tóxica não é a mãe fã. Voltando ao fã, mas é porque eu fiquei com isso, porque também essa mãe, ela não precisa ser fã, né? Acho até que isso foi uma fala tua, assim. Pode ser fã, ela pode ser fã do seu filho, mas fã quer dizer eu te admiro,
acho muito lindo o que tu faz, eu não sei fazer o que tu faz, e segue tua vida. Eu te apoio, eu te dou suporte emocional, talvez. Qual é? Eu até diria assim, né, Marcelo, seria bonito se a gente, como adulto, como pai e mãe, admirasse o sorriso do seu filho. Quando ele nasce ali, aquele meio sorriso, e não esquecer isso nunca. Ali tem um sorriso de vida. É bonito isso. Ele começou a mamar na teta, e depois ele começou a caminhar, ser fã dessas conquistas das crianças, né? É de uma simplicidade absurdamente assustadora, porque a gente não pode perder a admiração pela natureza e pela vida e trocar isso por moral, por certo e errado. Se a gente admira o crescimento de um filho e fica espantado, porque as células se desenvolvendo rapidamente, Muito rápido. ele já começa a ficar sentado e começa a falar. Isso é uma coisa chocante, quase. Né? Como agora eu estou na fase da minha casa que eles estão tentando processar como que eles nascem desse tamanho, saem da barriga da mãe e agora eles estão ali com a gente conversando. Bem compreensível. Hoje mesmo foi um fato, mas como? Quanto? 51 centímetros e o outro? Eu tinha 49 centímetros, como que agora eu tô aqui com 1,30? E aí a gente explicando que as células justamente se desenvolvendo e como é que aquilo vai, que o cérebro vai amadurecendo, e aquilo é de uma complexidade. Mas, assim, enfim, eu acho que a gente tem que olhar para a maternidade como essa tarefa, como que eu vou dizer, a ser. Eu achei interessante que tu trouxe esse assunto, porque tu trouxe o assunto pelo lado da mãe problema, Sim, a mãe que gera dificuldades, né? E às vezes eu fiquei é pensando, difícil de a gente ver isso. tu pensou mãe como sendo um problema, né? Por isso talvez tenha a ver com a com a sensação de que a mãe é uma coisa tão importante que ela pode ser destrutiva. Mas eu não sei se ela é tão importante assim. E eu acho que há que se colocar também isso um pouco a maternidade como uma coisa na sua medida. A gente tem aquele papel, essa força da natureza, a gente se sente imparável, imbatível, essa leoa, mas tem um outro ser com essas células crescendo, se desenvolvendo, e ele vai tomar esse tamanho, ele vai virar um leão também, bem grande. E a gente precisa respeitar esse espaço, né? E também tirar o seu time de campo, como a gente falava. Eu acho que é um. É que o respeito é perder, né? Ah, É perder o sentimento de poder. mas os filhos não são para o mundo. Não, na teoria tudo é muito bonito, na teoria tudo muito bonito, mas quando a gente vive de que a gente não é tão importante, tão poderoso, a gente fica triste, mas tá? A gente queria poder evitar que nossos filhos sofressem, tivessem dificuldades, que eles não tivessem que passar perrengue. Eles têm que passar, mas a gente gostaria que não tivesse. A gente não gostaria que nossos filhos tivessem sofrimento psíquico na adolescência, que eles não fossem confusos, atrapalhados, e que nós fossem mais lineares. Aí eles querem umas coisas dentro de casa, mandam a gente para aquele lugar, e a gente está ali estudando, eles escondem as notas que estão tendo, e não sei o quê. E a gente fica pensando, nossos filhos estão loucos? Fazer isso? Sabe que agora tu falasse, eu acho que a gente pode se encaminhar pro final desse episódio de mães problema, digamos assim. Acho que a gente pode, se tivesse que dar um título, talvez para não deixar tão pesado, né? A gente podia dizer mães problema, porque tem os níveis de problema, né? Eles podem ser dos mais brandos até os bem severos, que a gente sabe que causa danos. Mas para a gente se encaminhar para o final, eu me lembrei também de um fato que aconteceu esse ano, enfim, com turma de um dos filhos, e aí essas questões que permeiam o nosso cotidiano mais simples e mais a rotina mesmo das crianças, o colégio, os colegas, as festinhas, e ali a gente vê, em alguns desses lugares, a gente vê que os problemas começam a nascer. Tu falaste das frustrações, que era uma festa de um colega, que não é toda a turma que foi convidada, uma festa pequenininha, só para os amigos mais chegados, e claro que as crianças comentam e dividem isso entre eles. Aí hoje tem festa, hoje tem festa. E aí as crianças que não estavam nessa festa, as mães das crianças que não estavam nessa festa, começaram a se manifestar e cobrar por que os filhos não estavam, por que eles estavam sendo excluídos e que isso não podia acontecer com uma criança de 5 anos, esta exclusão.
e essa decepção e essa frustração. E isso me pegou muito o que tu disse agora de a gente não vai botar uma gaiola e proteger de tudo. Começa a dar essa frustração, não começa? Começa ali na bobeira com o irmão, com o colega, com Quem que se frustrou? A criança ou a mãe? a mãe, com certeza, né? Tá. Não, é como eu explico que a criança não foi convidada, na verdade tu não explica, né? Tu Explica. não, Vamos deixar bem, com outro programa, esse assunto? vamos deixar para Um programa, olha, isso aí é uma pauta muito bacana. Não, eu acho que pode ser para outro programa, mães problemas nos grupos de WhatsApp. A gente pode fazer um só disso, que vai ter bastante coisa. Aliás, antes de encerrarmos, terminamos o nosso primeiro episódio e a gente gostaria de já provocar a nossa audiência, começar a trazer insumos, perguntas, a nos solicitar, eu diria mais diretamente, né, Júlio, para que a gente possa debater aqui essas questões. Então, a gente gostaria que vocês contribuíssem não só aqui no Spotify, nas perguntas, no nosso Instagram, como a gente pretende fazer programas especiais em que a gente só responde essas pessoas, né? Isso, né? Daqui a um tempo a gente abre caixa de perguntas lá, as pessoas fazem um texto que já vai, de repente, ajuda elas a pensar o que está acontecendo e a gente pode conversar sobre isso, vai ser bem bacana mesmo. A ideia é a tua. É a interação, né? A interação que a internet nos permite. Entre tantas coisas ruins, tem algumas boas, e essa é uma delas. Muito obrigada, Júlio, por esse primeiro episódio. Olha, eu acho que ficou bom. Vamos ver o resultado depois. Nós Ver que- nos sentimos bem um com o outro. Foi ótimo. Então, tá bom. Obrigada, Seat. Obrigada, Mínima. Estamos de volta na semana que vem. Até. Até.